Graça e paz, sou o pastor Davi Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abraão, a Igreja da Justiça Divina pela Fé, sem a lei de Moisés. Sou cooperador de Deus, ministro do Novo Testamento, semeador da palavra do reino. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Vamos todos aprender com o escritor da Epístola aos Hebreus, a altura, a profundidade, a largura das riquezas da nova aliança. Lembrando que aquele escritor sagrado, um judeu convertido, escrevendo a uma igreja judia convertida, procurava confirmar aquele povo a permanecer na nova aliança, visto que alguns de seus membros estavam desertando a fé apostólica, migrando para a lei e para as suas práticas. E no propósito de confirmá-los na fé, ele escreve essa epístola, enumerando as distinções entre a aliança do Sinai e a aliança do Calvário, sempre nomeando a aliança de Cristo como nova, melhor, superior e eterna frente à anterior aliança. E a terceira das distinções entre tais alianças que começaremos a investigar a partir deste vídeo é no que tange aos mediadores, apóstolos das alianças, uma vez que está escrito em Hebreus capítulo 3, verso 1 ao 6, que diz: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Glória a Deus. No passado remoto, Deus, na anterior aliança, se valeu de Moisés, servo fiel, para ser apóstolo e mediador da anterior aliança. Nos últimos dias, o Altíssimo se vale de seu Filho amado, Emanuel, Deus conosco, Jesus de Nazaré, o Cristo, para entregar ao mundo, aos seus escolhidos dentre o mundo, a igreja, a nova aliança. Cristo é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Glória a Deus. Em especial neste vídeo, refletiremos sobre o seguinte tema: quem eram os apóstolos e mediadores das alianças? Graças a Deus. Caro espectador, como toda reflexão, toda palavra profética da nova aliança, que prima pelo ensino, tem de se iniciar por rudimentos e depois caminhar em direção ao alimento sólido,
temos de inicialmente identificar com clareza qual é o apóstolo e mediador da anterior aliança, qual é o apóstolo e mediador da nova aliança. Parece-nos óbvio, mas as práticas religiosas, as pregações, o dia a dia no seio das comunidades religiosas, chamadas igrejas, parece dar a impressão que isso não está evidente, claro, nas mentes e corações. Portanto, começaremos esta série de novos vídeos, desta vez vendo a diferença entre os apóstolos e mediadores das alianças. Começaremos esta série identificando com clareza quem é o apóstolo e mediador da anterior aliança, quem é o apóstolo e mediador da nova aliança. Moisés é o apóstolo. O que significa apóstolo, pastor Davi? Enviado, mensageiro. É o apóstolo e mediador, que também significa ministro da anterior aliança. E quem é o apóstolo, enviado, mediador, ministro da nova aliança? Jesus de Nazaré, o Cristo. Parece algo óbvio, mas na retórica, porque na prática, infelizmente, não. Se apóstolo significa enviado, se mediador se assemelha a um ministro, e se Moisés é o apóstolo e ministro da anterior aliança, significa dizer que o que ele traz como enviado e o que ele ensina como mediador diz respeito à anterior aliança, ao período da anterior aliança, ao povo de Deus da anterior aliança, Israel. Por outro lado, se Jesus de Nazaré, o Cristo, o Messias, o Emanuel, Deus conosco, é o apóstolo enviado, o enviado na nova aliança, o mediador se assemelha a ministro da nova aliança, aqueles que se dizem nele, aqueles que se dizem igreja dele, aqueles que estão ligados a ele, devem estar atentos ao que ele, como enviado, nos traz, ao que ele, Jesus Cristo, como enviado, nos traz, ao que ele, Jesus Cristo, como mediador, ministro, nos traz a ensinar da parte de Deus. O texto é bem claro, no verso 1 de Hebreus 3. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Nossa confissão de fé, nossa teoria, nossa doutrina, nossa sã doutrina, nossa mensagem sobre a qual baseamos nossa fé e esperança. O apóstolo dessa nossa doutrina, os fundamentos apostólicos, a palavra apostólica, o evangelho da graça de Deus, iniciado por Cristo e prosseguida por seus santos apóstolos. Quem é o ministro, o apóstolo, sumo sacerdote dessa confissão evangélica apostólica? É Jesus. E essa confissão apostólica evangélica, essa confissão de fé, essa sã doutrina, o evangelho, a palavra apostólica, a palavra da graça, que nos diz respeito nessa confissão de fé, resta claro
definitivamente resta demonstrado que Cristo, que é o nosso apóstolo, o nosso enviado, que Cristo, que é o nosso mediador. Se Cristo é o nosso apóstolo enviado, temos que olhar para Ele e constatar junto a Ele o que Ele está nos trazendo como enviado, o que Ele está nos trazendo como enviado, o Evangelho. Se Cristo é o nosso mediador, se Ele é o nosso mediador, aquele que se assemelha a ministro, aquele que está entre Deus e os homens, aquele que tem a palavra para nos guiar a como lidar com o Altíssimo, a como comungar com o Altíssimo. Então temos que estar prontos e atentos a ouvir dele, a receber dele, a aprender com ele o que ele tem a nos dar como mediador, como ministro da nova aliança. Quem estava na lei, quem estava debaixo da vigência da lei, corretamente, devia estar atento ao que o profeta Moisés, ao que o apóstolo enviado Moisés tinha da parte de Deus para trazer-lhes. No caso, Israel. Quem estava na lei, Israel, tinha que estar atento ao que o mediador, ministro da anterior aliança, tinha para lhes ensinar a respeito de uma comunhão entre os homens e Deus. No caso, Israel, ouvindo com os ouvidos abertos e atentos o que Moisés tinha a lhes trazer. O texto é bem claro. Ele faz uma clara distinção entre o apóstolo, enviado, mediador, mensageiro, ministro da anterior aliança Moisés, e o apóstolo, enviado, mediador, ministro da nova aliança Cristo. Pois no verso 2 ele diz: o qual é fiel àquele que o constituiu, falando de Jesus. De Hebreus 3, verso 2. Como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabelece. A condição desses mediadores, desses apóstolos, é distinta, porque ele se vale da expressão maior. Jesus Cristo é maior. E se ele, Moisés, é apresentado como servo fiel, escravo fiel na casa de Deus, o escritor está se valendo da analogia social e econômica da época. Numa casa havia o escravo fiel, doméstico, que o proprietário, o senhor, confiava, de sua inteira confiança, e havia o filho. E é essa relação que o escritor da Epístola aos Hebreus, um judeu convertido, sem receio algum, estabelece. No verso 4, ele prossegue de Hebreus 3. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Aí no verso 5, para ver que essa condição, no verso 4, de Moisés como servo, filho de Deus, Jesus de Nazaré como filho, estabelecida por Deus. Verso 5. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Percebe, caro espectador? Esse texto ele é muito profundo, ele vai ser aprofundado nos próximos vídeos. Mas eu quero te chamar a atenção que esse apóstolo, esse profeta da nova aliança, escritor da Epístola aos Hebreus, é ele quem traz essa diferença de mediadores. Moisés, servo fiel,
da casa de Deus à sua época, Israel. Cristo, fiel, como filho, na casa de Deus, que é a igreja, que somos nós, os que estão em Cristo. Já numa condição elevada, porque entre a condição de servo e filho, o filho sempre tinha uma condição superior, é claro. Amado, caro espectador, esse texto traz muitas riquezas e vamos investigá-la nos próximos vídeos. Mas eu quero que de uma vez por todas você ponha isso na sua mente e seu coração. Moisés é apóstolo e mediador da anterior aliança em relação a Israel. Cristo é o apóstolo e mediador da nova aliança em relação à igreja. A quem a igreja tem de dar ouvidos? De quem a igreja deve receber ensinos? O ministério de Moisés não nos compete. A palavra de Moisés não nos diz respeito. O que ele, como enviado, profeta e mediador, trouxe, não diz respeito à igreja, porque ele não é apóstolo e mediador da igreja. Foi servo fiel, deve ser respeitado, cumpriu o seu ministério junto a Israel. Mas quem a igreja deve ouvir, seguir, obedecer, é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. É ele, o Filho fiel, na casa de Deus, a igreja, que nos serve agora como apóstolo e mediador da nossa confissão. Para ilustrar e exemplificar essa distinção, não custa lembrar o que está em João capítulo 1, Evangelho de Jesus Cristo segundo o Santo Apóstolo João. No verso 17, que diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Vou repetir. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Veja, caro espectador, como o conteúdo que esses apóstolos e mediadores trouxeram é distinto. O texto é bem claro, a lei foi dada por intermédio de Moisés. Então, qual era o conteúdo do apostolado e ministério de mediador de Moisés? A lei. Por outro lado, o conteúdo do apostolado e ministério de Cristo como mediador, qual era? O texto é claro, a graça e a verdade. Não é o mesmo ministério, não é a mesma palavra. Não, eles, quando enviados, não trouxeram a mesmíssima mensagem. Não, eles não trouxeram a mensagem que trouxeram ao mesmo povo, não. É verdade que Cristo começou seu ministério entre Israel, mas a casa de Deus em relação a Moisés claramente era Israel, enquanto a casa de Deus no ministério de Jesus é a igreja, que é composta por judeus e não judeus que se convertam a Cristo e deixem de ser judeus e gentios e se tornem um em Cristo. Como São Paulo ensinava, em Cristo não há macho nem fêmea, nem judeu nem gentio, mas todos são um em Cristo, temos bebido do mesmo Espírito. Por isso, ele, por ser ministro da nova aliança, encarregado de trazer a graça e a verdade, a igreja, que é uma universal assembleia de pessoas vindas de todos os povos, ele inicia por Israel, porque Israel é chamado pelo ministério de Cristo a compor sua igreja. Mas o ministério dele é distinto do de Moisés, porque o povo do Senhor, do Salvador, é mais amplo. É uma universal assembleia de judeus e não judeus que se convertam a Cristo.
A Assembleia de Moisés, a congregação de Moisés, era apenas Israel. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Agora, na nova aliança, certamente o apóstolo, enviado, mensageiro, o mediador, ministro da nova aliança é Cristo e só Cristo. Sem Moisés foi apóstolo e ministro, mediador da anterior aliança a Israel. Mas agora, na nova aliança, a igreja não tem dois mediadores, não tem dois apóstolos, a quem deve obediência e a quem deve estar atento para imitar. Agora a igreja está apenas em Cristo. Agora a igreja baseia sua confissão de fé, sua sã doutrina, apenas no que Cristo nos trouxe como apóstolo, mediador e ministro. Seja qual for o seu Deus, seu livro sagrado, seu mediador, seu ministro, seja qual for seu templo, suas obras religiosas, não importa, com todo respeito e consideração eu te convido. Venha para a graça de Deus. Venha crer apenas em Jesus Cristo como mediador, apóstolo da nova e eterna aliança. Venha fazer parte da universal Assembleia de Santos que Ele agora estabeleceu. A igreja, o povo composto por aqueles que vêm de todos os povos, converter-se a Cristo e ao seu santo evangelho, tornando-se salvo e salvo para sempre. Venha crer em Jesus de Nazaré, porque Ele, só Ele, é o apóstolo e mediador da nossa confissão. Amém? Graças a Deus.